Com a gente aqui a nutricionista Alessandra Gama. Doutora, bom dia, bem-vinda. Obrigada, doutora. Acho que eu disse tudo aí, né? Dieta, eu começo, fico desenganado, aí enjoo do que eu estou fazendo, sempre arranjo um motivo para dizer, depois eu vou recomeçar, eu vou retomar aquela dieta. Por que isso acontece tanto e praticamente com quase todo mundo, doutora? Bom dia, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. É uma pergunta excelente, mas veja só, são vários motivos, né? Porque as pessoas, às vezes, elas perdem esse foco que a gente chama assim. Muitas querem fazer dieta pela questão estética, pela perda de peso e tudo mais, e aí buscam alguns métodos pouco desconfortantes. Por exemplo, reduzir demais na alimentação, faz aquelas dietas sem um acompanhamento, né? Aquelas dietas de blogueira, de internet, e aí acaba restringindo demais. Uma alimentação, quando ela é muito restrita, uma dieta, ela fica completamente, ela não se sustenta, porque você começa 15 dias, tá tudo certo, começa a ficar um pouquinho mais emaciada, começa a perder peso, né, retenção líquida, e aí acha que tá tudo certo. Depois o que acontece? Ela baixa a guarda, tá? E comer, né, de uma forma que seu corpo não está acostumado com quantidade de energética, né? E aí de repente você modificar, isso não sustenta. Então, a primeira coisa, perde logo o foco. Segundo, eu falo muito para as pessoas que têm uma restrição alimentar pela questão clínica. Essas pessoas sim precisam, né, buscar sua motivação, melhorando a rotina, se conscientizando que é necessário pelas questões clínicas, por uma questão de patologia e tudo mais. Mas na grande maioria das pessoas, elas realmente perdem aí esse foco em manter a dieta. Doutora, a gente sabe que manter uma dieta uma vida inteira não dá, né? É muito complicado, é difícil. E quando a gente começa, eu acho que o grande erro, a senhora falou tudo agora nesse comecinho, essa restrição, restringir muita coisa ao mesmo tempo, de forma imediata. O corpo não está preparado para parar de comer aquilo que ele passou a vida inteira sendo alimentado com isso. Exatamente. Você imagina que assim, a nossa maior energia ela vem do alimento que é o carboidrato, né? Que se transforma em açúcar. Que é o açúcar. Então a gente está muito acostumado, nosso organismo está acostumado. E tipo assim, na falta dele, ele vai reclamar. Né? Então você vai buscar onde normalmente? Vai buscar justamente no alimento onde tem maior composição do açúcar, que vai ser os doces. Então você vai perder a mão. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar sempre, não é a questão da dieta, é a mudança de comportamento, a mudança de hábito. E é aí que é o grande pulo do gato, é aí que as pessoas não estão acostumadas. Muitas delas moram em ambiente obesogênico, ou seja, onde todo mundo come tudo, né? Onde não tem regras alimentares, onde não tem o costume de comer alimentos mais saudáveis. Essa pessoa é muito mais difícil. Você imagina que você não tem esse costume, você tem aí esposo, filhos, a sua alimentação normalmente era cheia de calorias e de repente só você fazendo dieta no lugar onde ninguém mais está fazendo. Aí não funciona. Não funciona, porque ela vai se sentir fora do contexto. Um momento ou outro ela vai quebrar isso. Doutora, cada vez mais o Brasil é o país de pessoas obesas, né? Números absurdos nas últimas décadas. Onde é que está o erro? Na facilidade da alimentação, enlatados, embutidos? Na verdade, são N fatores, né? A gente vive uma vida hoje realmente muito rápida, tudo é muito rápido na vida da gente. As pessoas hoje elas não querem parar para fazer aquela comidinha de panela que a mãezinha da gente fazia, que a vozinha fazia. As pessoas hoje têm uma vida muito, muito dinâmica, então elas colocam... A gente tem duas palavras para isso, gente, às vezes é procrastinação. Você se coloca numa situação onde você vai deixando para lá, deixando para depois. Então, buscando o que é mais fácil, né, pela praticidade, e aí você acaba se perdendo. Então, esses alimentos condimentados, esses alimentos que a gente compra no supermercado, onde você desembrulha mais... Já está pronto? Já está pronto. Faz desandar tudo. Que facilita a vida, isso desanda demais, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho que fazer dieta, se eu preciso modificar o meu hábito alimentar, que é aí onde falei que está o pulo do gato, você precisa de uma rotina, você precisa de uma organização. Doutora, e isso tem que ser trabalhado, tipo, você está adulto, vai correr atrás de um prejuízo. Mas hoje, com essa geração que está chegando, nós, pais, temos o papel fundamental de dar o exemplo, essa responsabilidade. Senão, não tem como.
você dá o exemplo, mas não pratica aquilo no dia a dia dentro de casa. A criança não vai reproduzir. Perfeito, você falou tudo. Essa reprodução mesmo, que não tem acontecido, né? Porque imagine, da mesma forma, mãezinhas que colocam nas lancheirinhas, né? Na mochilinha dos filhos, lanchinhos que são mais práticos. Biscoito recheado, Biscoitinho recheado, suco pronto, suquinho pronto, leitinho em caixinha. salgadinhos. Então, tudo isso é... Não que eu vou ser muito radical em falar assim que a criança não pode. Não, ela tem que ter acesso sim, até porque a grande maioria das crianças estão aí, utilizam, mas tem que ter uma conscientização alimentar dentro de casa. Falar que ela até pode comer aquela guloseima no final de semana ou um dia na semana, restringir. E tá? não todo Mas dia, né? a ingestão de frutas e alimentos mais saudáveis, mais naturais, isso tem que ser cultivados e incentivados sim pelos pais. Doutor, e essas dietas rápidas? Chega fim de ano, 1 mês, 2 meses antes, eu quero ficar bem para o Natal, para a festa de fim de ano. Aí passou, você desanda, vai chegar o Carnaval, 2 semanas você quer correr atrás do prejuízo que passou meses lá atrás. Vai chegar a festa junina, eu tenho que estar pronto para aquele vestido caber, para viajar para o forró, para o São João. Qual o perigo dessas dietas imediatas e com o objetivo tipo de emagrecer 5, 6 quilos em 8 dias, em 30 dias, para uma determinada festa, para um determinado evento, para uma determinada época? A gente tem visto muito isso nessa época, na época de verão, época que todo mundo quer estar com o corpo perfeito. É aquela coisa, imagina que você levou anos para você adquirir esse corpo aí com sobrepeso e até muitas vezes com obesidade. Então, você usa mecanismos de dietas que não são individualizadas, que não são próprias para você, e aí você reduz demais em excesso, né? Qual o risco? O risco é de você simplesmente tirar da sua alimentação nutrientes que são importantes para o funcionamento do seu corpo. Isso pode levar ao quê? Isso pode levar à anemia, tira ferro, tira vitaminas, tira minerais que são essenciais na formação e no seu corpo. Ou seja, você vai ficar cansaço, queda de cabelo, unha fraca. Pode desmaiar. Pode desmaiar, você pode ter hipoglicemia. Então, são tantas, a gente tem que pensar o seguinte, gente, cuidado com essas dietas, cuidado com esses desafios de 15, de 20 dias, sabe? De uma forma que o seu corpo não está acostumado, tá? É preciso ter muito cuidado. Doutora, o doutor Google, ele compete muito, né? Com médicos, psicólogos, nutricionistas, jornalistas. Você tem qualquer dúvida, doutor Google lá responde para você. Só que ele responde de uma forma genérica, no amplo, macro, maior, para todo mundo. Não, essa coisa individual. A doutora, se eu for lá, a senhora vai saber quanto a minha taxa de gordura, minha taxa de músculo, meu peso, minha altura, fazer a conta individualizada, personalizada, e a senhora fazer a conta correta. Mas aquele Google não, eu quero perder 5 quilos em 30 dias. Ele dá lá aquela fórmula pronta, você vai como louco fazer e acaba tendo tudo isso que a gente acabou de falar. Eu já vi gente em academia que desmaia. Exatamente. Está fazendo demais aquilo que não fez a vida inteira. O que é interessante para mim pode não ser interessante para você. Nós somos seres individualizados e da mesma forma a gente precisa, por isso que o acompanhamento com um profissional que te olhe de forma, sabe, própria, individualizada é importantíssimo, porque você pode ter um quadro de alguma patologia que não desenvolveu, mas que está aí, isso pode vir a cometer e simplesmente você utiliza a mesma dieta que eu. Você não precisa. Por quê? Né? Se as minhas necessidades são diferentes das suas. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado. Eu sempre falo aqui, gente, buscar um acompanhamento de um profissional é sempre a melhor forma. Porque quando a senhora monta um cardápio para uma pessoa, a pessoa pode até dizer, eu não como isso. Mas a senhora busca imediatamente algo que substitua, que vai fazer o mesmo efeito que aquela fruta, carne ou alimento faria, que aquela pessoa não gosta. Há esse equilíbrio, né? Porque tudo há um objetivo, né? Há uma perda de peso por uma questão clínica, há uma perda de peso inclusive pela questão estética, mas isso aí tem que ser individualizado. Isso aí tem por quê? Porque cada grupo alimentar, ele tem sua própria função e a gente tem que usufruir de todos os grupos alimentares, mas na forma e na proporção certa. Doutora, muito obrigado. Um bom carnaval para a senhora. E não vamos desandar no carnaval, porque quarta-feira a vida volta ao normal, né? Todo cuidado é pouco. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado nessa época, gente, a hidratação aí, não deixar de cuidar da hidratação e uma alimentação bem leve aí no carnaval. Um beijo. A senhora gosta de folia? Muito. Você. Mas eu vou descansar. Um beijo, doutora. Abraço. Obrigada. Tchau, Bom dia a tchau. todos. Até Tchau, mais. tchau.